quero falar algo que eu gostaria que vocês entendessem, por favor. Nós estamos falando sobre horários dimensionais. O que é isso, pastora? Horários dimensionais. Nós temos 7 horários por dia, né? Nós temos horário 1 por semana, que a gente já vai falar sobre ele. A gente tem um horário dimensional por mês, que é poderosíssimo. E nós temos o outro, que a gente já vai falar sobre ele. Nós temos muita coisa. Procure entender algo que eu vou dizer aqui agora. Pastora, eu não sou de oração. Mas eu vou orar nesse horário. Aí não. Aí já vira religiosidade. Por quê, pastora? Quando você estuda a palavra, ora segundo a palavra, conhece a palavra, vive em espírito de oração, tem a sua vida devocional. O que eu estou trazendo para mim, para você, é um acréscimo. Você me entende, não? Isso que eu estou trazendo não é novo. É mais velho que eu, é mais velho que você, é mais velho que a igreja cristã. Verdade? É. É muito velhinho o que eu vou trazer. Porque já existe. Desde o tabernáculo existe. Desde o santo templo existe. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o calendário judaico, ele não é como o nosso solar, o gregoriano. Ele é um calendário lunar. Então, vamos supor, quando dá 6 horas da tarde em Israel, foi-se um dia. Então, lá começa 6 da tarde até as 6 da tarde do outro dia. O nosso não, o nosso termina meia-noite, concorda? Então, eu falei para vocês que algo acontece conforme os horários. E o que eu vou falar, algumas coisas aqui, eu tenho base bíblica para falar isso, tá? Através de Jesus, veja bem onde eu quero chegar. Através de Jesus, o céu foi aberto para nós. Nós podemos nos achegar, qualquer um de nós, ao Pai em um nome de Jesus. Porque Jesus morreu por mim, morreu por você. Morreu pelos nossos pecados, não é? Jesus nos ama. Então, eu não estou aqui para dizer o seguinte, se você orar só nesses horários que eu estou trazendo, você vai receber milagre. Não, eu estou dizendo o seguinte, que em todo tempo Deus ouve e se faz presente. Mas há determinadas brechas, há determinadas aberturas no mundo espiritual que são poderosíssimas. Isso é um fato, tá? Então, nós falamos ontem, que até a Bia falou, nossa, tratou muito comigo. Nós falamos sobre a primeira hora. Ontem nós falamos sobre o valor de orar quando o dia começa. Não é pela madrugada, quando o dia começa. O valor, porque era o valor de orar quando as primeiras luzes, os primeiros raios do dia né? As primeiras luzes se acendem. Nós falamos do valor da gente se acender, da gente se limpar, da gente se purificar, da gente se proteger para sair de dentro da nossa casa. Eu falei sobre o valor da nossa vida devocional, gente, ontem, né? Eu falei sobre o valor que quando você está orando 6 horas da manhã, para aqueles que já acordam esse horário, é muito forte, porque são anjos subindo e levando a sua oração e a sua alegria e as suas bênçãos descendo. Mas tem um outro horário que também é muito poderoso. Qual é esse horário, pastora? É às 9 da manhã.
que a Bíblia chama, que olha aqui para você ver, ó. Eu estou aqui, inclusive, no Evangelho de Marcos 15, 25. Aqui no Evangelho de Marcos 15, 25, diz assim: e era a hora terceira, e eles o crucificaram. A primeira coisa que a gente vai entender aqui agora: Jesus foi crucificado na hora terça, ou na hora terceira, que é às 9 da manhã. Então você pega o 3 lá, junta com o 6 a mais nosso aqui, dá 9 horas da manhã. O que acontecia na hora terceira? O que acontecia naquele tempo às 9 da manhã? Talvez você se pergunte isso. Por que, pastora Solange, que Jesus foi crucificado às 9 da manhã? Eu sempre li isso na Bíblia, que ele foi crucificado na hora terceira, mas eu não entendia isso. Ele foi crucificado às 9 da manhã. Porque justamente nesse horário acontecia o sacrifício no templo. Aconteceu no tabernáculo e acontecia no templo nesse horário. Forte, né? Então, quando você ora 9 horas da manhã, presta atenção nisso. Reflita. Pense. Traga da tua vida a cruz. Gente, Jesus ficou na cruz das 9 da manhã às 3 da tarde, que a gente ainda vai chegar lá. Então, quer dizer que quando eu oro às 9 da manhã, você está orando no horário que os animais eram sacrificados no tabernáculo e no templo. Quando você ora 9 horas da manhã, você está orando no horário que Jesus deu a sua vida por você e por mim. Pastora, por que esse horário? Porque é um horário de portal, gente. É um horário de portal. É um horário que os animais eram sacrificados e era aquele momento que eles eram sacrificados a Deus e Deus recebia aquele sacrifício. Quando Jesus foi sacrificado, ele foi sacrificado no mesmo horário que os animais eram sacrificados. Puxa, pastora. E aí a gente vai entender que quando ele parte para Deus, eram 3 horas, o horário do último sacrifício. E naquele momento, ele parte naquele momento, porque é o momento que Deus recebia e o céu se abria. Eu quero dizer para você e para mim que muitos animais foram mortos por mim. E foram apenas o pecado do ser humano cobertos. Eu não posso precisar, há quem diga, que no mínimo 70 animais eram sacrificados diariamente ou mais. Não estou falando semanalmente, mas diariamente, no mínimo 70, 100 animais. Eu diria que inocentes, que o homem vinha, escolhia, não podia ter nenhum defeito, tinha que ter a idade certa, sem mancha, e ele colocava as mãos naquele animal e passava todo o pecado dele para aquele animal, e o sacerdote vinha num corte preciso. E há quem diga que aquele sangue espirrava do pecador. Queridos, Deus olhou para tudo isso e enviou o seu próprio filho. Quando você ora 9 horas da manhã, não parece, mas você se lembra de Jesus carregando uma cruz, você se lembra do que ele passou, a forma que ele foi torturado, a forma que ele foi ferido e machucado. Ali chegou o Cordeiro, de uma vez por todas. O que a senhora quer dizer, pastor? Que hoje não precisa mais
sacrificar uma galinha, um galo, um bode, sei lá, um carneiro, não precisa mais. Não precisa mais. Porque o Cordeiro de Deus, ele tirou e tira o pecado do mundo, os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades. Muito forte, né? Isso aconteceu às 9 da manhã. A hora terça, ou a hora terceira, como você queira chamar. Que pena que os religiosos daquela época não perceberam que o verdadeiro cordeiro entrou ali e eles não perceberam. O verdadeiro cordeiro, Bia, ele esteve no meio deles. O verdadeiro enviado, o verdadeiro Siloé esteve ali e eles não perceberam. Quando eles estavam sacrificando antes de tudo isso, o verdadeiro cordeiro que levaria todos os nossos pecados, transgressões e iniquidades, estava ali escrevendo na areia no templo, eles não perceberam. Era festa de tabernáculos e eles o expulsaram dali. E eles não perceberam que o verdadeiro tabernáculo, que tabernaculou entre nós, estava ali, eles não perceberam. Sabe, filhos amados, tem coisas que é para a gente não esquecer nessa vida. Quando você orar e for um horário de portal dimensional, é aquele momento que não parece, mas para você entender de uma maneira bem simplinha, é que o teu Cronos, ele bate com o Kairós de Deus, que um portal se abre, que anjos sobem e descem. São horários espirituais tremendos. Não estou mandando ninguém orar somente nesse horário, porque senão vira religiosidade. Mas quando você tem uma vida com Deus, uma vida de palavra, de oração, de adoração, de intercessão, de comunhão, de obediência, não parece. Mas é um milagre a mais que você recebe. É algo a mais. Vocês estão me entendendo? Alguém, quando entrou em minha casa hoje, disse assim, foi entrando e eu vi que ele ficou assim, com a esposa, eu falei, que foi? Ele falou, é muito forte a presença aqui, pastora, é muito forte. Nós precisamos sentir isso. Aqueles que nos rodeiam, que nos cercam, precisam sentir isso. Porque isso não é novo. Até o mundo espiritual, até o lado espiritual da maldade, sabe o que eu estou falando. Que há horários que portais se abrem. Naquele momento ele foi crucificado. 9 da manhã. Quando Deus te chamar para orar, meu amor, 9 da manhã, pense sobre isso. Agradeça, engrandeça o Senhor. E olha para cada pecado que muitas vezes me tenta ou tem te tentado, não sei. Olha para ele e diz, você não é maior do que o que ele fez por mim. Ele morreu por mim naquela cruz. Ele deu a sua vida. Uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, nessa vida, a senhora já, quantas vezes a senhora teve vontade de parar e jogar tudo? Meus filhos, em primeiro lugar, nunca me desanimei desse Deus. Nunca me desiludi com ele. O ser humano é outra conversa. Comigo mesmo é outra conversa. Aliás, a gente precisa até parar de colocar a culpa no ser humano. Sabe por quê? Porque quando você se desilude com o ser humano, é porque você colocou o ser humano na frente de Deus.
Você colocou expectativa demais nesse menino, nessa menina. E como eu e você somos uma obra ainda sendo feita pelo Eterno. Quando a gente coloca os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida em Deus, na presença de Deus, quando a gente olha somente para Ele, acabou o problema. Mas todas as vezes que eu olhei para o ministério e o senti forte e doloroso demais, eu dei uma viradinha e olhei para a cruz. Fica aqui uma dica para você. Quando bater o cansaço, quando bater o desânimo, quando bater aquela tristeza profunda, quando bater, não aguento mais, olha para a cruz. Olha para a cruz. Pior tipo de morte. Pior tipo de dor. Todo tipo de dor caiu sobre ele. Todo tipo de maldição caiu sobre ele. Maldito! Naquele momento, se fez pecado por mim e por você. Machucado, ferido, cuspido. Trouxeram vinagre, fel, né? Não bebo, não. Bebe! Não bebo, não. Vamos apressar a tua morte? Não. O que eu tenho para passar, eu vou até o final. Vocês estão me entendendo, não? Todas as vezes que alguém via alguém com a cruz nas costas, naquele tempo, não precisava se falar nada. Eu fico imaginando Jesus olhando para todo mundo com aquela cruz. Porque todo mundo que visse alguém com a cruz nas suas costas, sabia com certeza que ia para a morte. A minha palavra para mim e para você, se amanhã Deus te despertar 9 da manhã, ou qualquer horário, não ponha isso, não idolatra isso. Isso é apenas algo a mais. A minha palavra para mim e para você, toma a tua cruz. E eu também. Toma a tua cruz. Morra para ti mesmo e eu para mim mesma. E vamos seguir esse Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não há outro caminho, não há outra salvação. Ora, foi 9 horas da manhã que ele foi para aquela cruz. Entende, gente? Não desistiu. Que dor, que falta de ar, que desespero. Deus meu, por que me desamparaste? A cena foi tão feia de se ver. O momento foi tão difícil. Falou, meu pai, o Senhor me desamparou, meu pai. Quando todos nós dizemos a mesma coisa, não é verdade? Aquele me desamparou, mas Deus nunca me desamparou. Mas ele falou, pai, meu pai, por que me desamparaste? Para que eu e você fôssemos salvos. Sozinho. Literalmente sozinho. Porque com a força de Deus, com a presença de Deus, com a ajuda de Deus, eu e você vencemos qualquer situação. Mas o que foi que ele falou? Até o Senhor me desamparou.
9 horas da manhã é horário de quê, pastora? De crucificar. Crucificar o nosso eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu mando. Eu sou mais santo que o outro, eu sou mais religioso que o outro. Eu sou mais poderoso que alguém. É hora de crucificar nossa carne. Ela precisa ser crucificada todo dia, toda hora. Eu não consigo, pastor, eu não posso. Não diga, eu posso todas as coisas que me fortalecem. Aquele inocente, aquele Deus que se fez carne. Aquele Deus que habitou entre nós, que vimos a sua glória, que deu a vida por nós. Sempre faço minhas orações de consagração na mesa do café. Amém. Amém, Rita. Consagrar a família. Foi 9 da manhã então, pastor? Foi. Mas eu vou falar de uma outra coisa para vocês que eu acho mais bonito. É mais bonito para falar, né? É mais bonito para se pregar. Ali ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, gente. Por isso que a gente precisa aprender uma coisa aqui hoje. Vamos parar de falar minha úlcera, meu bico de papagaio, meu diabetes. Ele já levou, gente. Minha, não. Ele já levou essa enfermidade, ele já levou essa ansiedade, ele já levou essa depressão, ele já levou o único Deus perfeito, amor perfeito, justo, misericordioso, fiel. Ore, alabás, ore. Esse Deus me encanta. Esse Deus me deixa sem palavras às vezes. É muita grandeza, é a perfeição, né? É a fonte. Pastor, aqui, queridos, aqui em Atos dos Apóstolos, se vocês estão acompanhando aí com a Bíblia, Atos dos Apóstolos 2, eu estou falando do que aconteceu às 9 da manhã, né? Atos dos Apóstolos 2,15. Por que estes não estão embriagados como imaginais, sendo essa a terceira hora do dia? O que a senhora quer dizer? Que foi às 9 da manhã, Bia, que o Espírito Santo desceu. Isso, Atos 2,15. Obrigado, Vânia. Lê lá para você ver a hora terceira. Pastora, olha para você, entenderam agora? Porque tudo certinho. Porque o Espírito Santo desceu num horário que havia uma abertura, que havia um horário dimensional. Era o horário do primeiro sacrifício, gente. Aquele povo estava ali. O que Jesus falou para eles? Não se ausente de Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês imaginam Jesus com eles? 3 anos e meio. De repente ele sobe. Oh, Jesus, não vai embora não, meu doce. Mas eu preciso ir, filho. Se eu não for, ele não vem. E estão ali, acho que quase 120 pessoas. 120 pessoas, Shirley, orando, 120 pessoas louvando, 120 pessoas em consagração, 120 pessoas se sacrificando, 120 pessoas buscando. Porque o amado disse, ficai. Eu vou, ele está vindo, ele vai estar com vocês, ele vai ensinar todas as coisas, ele vai fazer-nos lembrar todas as coisas, ele vai revestir com vocês, eu vou batizar vocês com fogo, vocês vão receber fogo. Eles não entendiam nada, na verdade, tudo que Jesus falava eles não entendiam. Mas quando 9 horas da manhã, gente, eles estavam todos em oração. E de repente, gente,
E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um só lugar, em um só espírito. Quando é que o milagre acontece? Quando estamos não em união, mas em unidade, no mesmo pensar, falar, sentir. Bora, vamos fazer, vamos orar, vamos buscar esse poder, vamos. E de repente veio um som do céu como de uma rajada de vento impetuoso. Aquele vento veio, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Senhor está dizendo que 9 da manhã. A hora terça, a hora terceira. Olha que poder. A maravilha aí foi tão grande, gente, que eles falando em línguas, eles falavam a línguas de nações. Verdade? Sim. Já ensinei isso aqui. Foi depois dessa descida. Foi depois dessa não visitação. Porque o problema é quando Deus nos visita. É muito bonitinha a visita. Mas você tem que dizer para ele hoje, eu não quero mais visitação, eu quero habitação. Quando o Espírito do Senhor veio e habitou neles, e eles se tornaram tabernáculos de Deus, templos do Espírito Santo, santos para Deus. E aí, pastora Solange, o Pedro nunca mais foi o mesmo. Os apóstolos nunca mais foram os mesmos. Aquelas mulheres nunca mais foram as mesmas. Entende, gente? E ele desce ali, e o povo diz assim, eles estão bêbados. Ele falou, como estão bêbados? É a hora terça, é a hora terceira, são 9 horas da manhã. Quem que vai beber vinho às 9 da manhã? Seu moço, aqui não tem vinho, seu moço. Essa embriaguez aqui é do alto, seu moço. É que o Senhor não só nos visitou, não, Ele nos possuiu. Quando o poder do Espírito Santo, gente, ele vem, e neles vieram com fogo, gente, revestiu eles. Deu uma força que ser humano nenhum teria, se não fosse Deus dentro deles, uma coragem, uma unção de maravilhas. Eles tinham um dom de maravilhas. A senhora acredita? As pessoas me perguntam muito, a senhora acredita que o Felipe estava num lugar, foi achado? Acredito, meu bem. Acredito no sobrenatural. O problema dos religiosos hoje é que eles pregam muito bonitinho o sobrenatural, mas não vivem mais. Pastor, eu amo isso, eu amo aquilo lá, não sei não. Aquele dente de ouro ali não é de Deus. Ué, mas o diabo tem alguma coisa para dar para alguém, gente? Nunca fiquei sabendo disso. Um dia eu vou falar sobre isso, que a gente está dando coisa demais para o inimigo e nunca percebeu e não percebe nada. Por causa da nossa religiosidade. Nós temos que tomar muito cuidado. E aí, gente, nós estamos na religiosidade, doentes. Às vezes até já conheço, oro para muitas pessoas, eu posso falar, perturbados, sofridos, tristes, amargurados, dizendo minha doença, minha úlcera. Deus não mudou, pastor? Deus não mudou, meu filho. Deus não muda.
que nós precisamos fazer hoje, pastor? Nós precisamos voltar para Deus e entrar nesse fogo e deixar que Ele queime, 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 queime. Deixar que Deus nos embriague até dizermos, trabalhe em nós até dizermos, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque a igreja nasceu no fogo. A igreja nasceu na embriaguez, mas ela não permaneceu. Então, gente, 9 horas da manhã é hora que Jesus foi crucificado e foi a hora da descida do Senhor Espírito Santo de Deus. Não estou ensinando aqui de maneira nenhuma que você tem que orar tal horário ou tal horário, não. Você tem que ter, antes disso tudo, você tem que ter vida com Deus, vida na palavra, vida de oração, vida de intercessão, vida de adoração, e que isso é um acréscimo. E que aí tem mais uma oportunidade de ser abençoado, de ser abençoada, de ser tocado. Entenderam? Como eu falei que eu orei hoje durante o dia, e quando eu cheguei, vi que era 5:50, eu falei, vou pegar esse portal. E apresentei cada patrocinador do meu ministério. Em nome de Jesus. Vocês entenderam? É naquele momento. Nós ainda vamos falar de Jacó, quando o anjo falou assim para ele, preciso subir. Como quem diz, está chegando a minha hora, não pode passar a minha hora. O mundo espiritual é organizado, gente. É aberto muitos portais durante o dia. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, meia-noite. São horários fortíssimos. E um portal se abre para propósitos de Deus, Uriela Paz. E anjos sobem, levando minhas orações e as tuas, e trazendo os meus milagres e os teus, depois que eu e você ouvimos a Deus e fizemos o que Ele nos mandou. E para terminar, pastora, bendito seja o nome do Senhor. Ok?